Fala galera, salve salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiz Simplício. Estamos na área nesse sexto com muitas notícias e muitas novidades aqui para vocês. Jorge Jesus sonhando com a seleção brasileira e colocando o Flamengo em segundo plano. Vamos falar sobre isso. Gabigol, pelo segundo dia consecutivo, não treinou. Será que ele preocupa para a final do Campeonato Carioca? Atualizações sobre a situação do Arrascaeta. Tem Davi Luiz defendendo o sistema com 3 zagueiros. Zico detonando a diretoria do Flamengo. É isso mesmo, Galinho soltou o verbo e detonou a diretoria do Flamengo. Teve também o Avaí tentando empréstimo do jovem André. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Então, você que está chegando por aí, gente, não esquece de deixar aquele like aqui no nosso vídeo, porque o like de vocês é muito importante. Ele ajuda o nosso conteúdo a ser visto por mais pessoas. Se você deixa o like, quer dizer que você está gostando e você incentiva a gente a criar mais conteúdo por aqui. E tem um botãozinho aqui embaixo também, escrito assim, inscreva-se. Clica aqui nesse botãozinho, se inscreva e venha fazer parte aqui do nosso canal. Vamos começar, porque aqui vocês sabem, aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto. E vamos falar sobre o Jorge Jesus. Na semana em que mais de 30 mil torcedores assinaram um abaixo-assinado para o retorno do Jorge Jesus ao Flamengo, o técnico tem mostrado que está de olho mesmo na seleção brasileira. Para quem me acompanha minhas matérias lá na Gol. Aliás, se você não acompanha, passa a acompanhar as minhas matérias lá na Gol. A gente já trouxe, né, que o grande sonho do Jorge Jesus é dirigir a seleção brasileira. Ele tem vontade, ele tem mais vontade de dirigir a seleção brasileira do que mesmo a seleção portuguesa. Ele entende que para ele, para o currículo dele, para a história dele, ser o primeiro treinador estrangeiro da seleção brasileira seria algo incrível. E ele já vem trabalhando internamente essa situação, né? Ele vem se aproximando de algumas figuras do futebol brasileiro com esse intuito. E hoje o Galvão Bueno confirmou o que a gente vem falando, que o Jorge Jesus está de olho na seleção brasileira, que o foco dele é na seleção brasileira. Incrível, né? O Galvão Bueno participou do programa, de um podcast no Flow Esporte Clube, e falou: eu falo com o Mister quase todos os dias. Acho que ele não volta para o Flamengo. Eu tenho a sensação, alguém me contou, e fez risos, né? Que ele está pensando na seleção brasileira, que ele está focado na seleção brasileira. Eu escutei isso aqui no meu ouvido, foi então aí o papo que o Galvão Bueno teve com a galera lá do Flow Esporte Clube. Eu sei que é verdade, porque eu já trouxe isso para vocês. O Mister tem esse desejo mesmo de dirigir a seleção brasileira. O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, está tentando a contratação do Carlo Ancelotti. É o nome prioritário da seleção brasileira. Caso não consiga, terá que olhar para outros treinadores. Neste momento, vou repetir, o foco da seleção brasileira é no Carlo Ancelotti. O Fenerbahçe até tem interesse de renovar o contrato com o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus já avisou que não pretende renovar o contrato, o desejo dele é sair. Uma fonte me disse que ele não se adaptou à Turquia, que tem muito trânsito, longe do CT, enfim, uma série de coisas que ele não gosta lá na Turquia e por isso ele não quer seguir no Fenerbahçe. Vamos falar agora sobre o Gabigol, porque pelo segundo treino seguido, o Gabigol não esteve a campo com os demais jogadores. O Gabigol fez um trabalho na academia de reequilíbrio muscular. Mas o que isso significa? Ele preocupa para o Fla-Flu? Gente, não. A informação que eu tenho é que não. É que ele está sendo preparado justamente para voltar muito bem, né, no Fla-Flu, que ele está fazendo um reequilíbrio muscular de olho na recuperação da fadiga muscular. Ele é o jogador do elenco do Flamengo que tem mais minutagem em campo nesta temporada. Então, foi diagnosticado uma certa fadiga na musculatura da coxa do Gabigol. E é por isso
que eles estão fazendo essa preparação de reequilíbrio muscular para que ele volte em altíssimo nível contra o Fluminense. Eu sei que o torcedor está na expectativa, e o Gabigol também está nessa expectativa de voltar a balançar as redes. Há 4 jogos ele não faz gols, não participa de uma jogada de gol. A gente sabe que o Gabi está louco para que isso aconteça, e nada melhor do que uma final. Ele que sempre aparece nas finais. A situação do Arrascaeta já é um pouco mais complicada. O Arrascaeta trata uma lesão no adutor que veio de uma decorrência das dores, né, do problema que ele tem no pubis. O Flamengo está correndo contra o tempo para conseguir recuperar o Arrascaeta para que ele tenha condições de disputar a final contra o Fluminense. Na minha opinião, acho que não precisa correr com o Arrascaeta. Porque depois, gente, depois vem Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil. Os jogos pesados da temporada vão começar nas próximas semanas. E se o Arrascaeta não parar agora, se não parar agora, vai parar quando? Né? Se ele não tratar agora, quando é que ele vai tratar? Se recupera na correria, joga, daqui a pouco lesiona de novo, volta, lesiona de novo. Enfim, na minha opinião, deveria dar um descanso aí para o Arrascaeta para que ele voltasse zerado, mesmo que fosse só, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Entre os 2 jogos da final do Campeonato Carioca, o Flamengo vai ter a estreia na Copa Libertadores. A temporada vai pegar fogo a partir de agora, tá? É isso mesmo, mas é isso, tá? Em relação ao Arrascaeta, ele segue tratando essa lesão no adutor, que veio em decorrência do problema dele, das dores no pubis. E o Davi Luiz, hein? Davi Luiz, hoje, lá no Ninho do Urubu, conversou com a imprensa, foi questionado sobre alguns assuntos, e entre eles foi questionado sobre o sistema de jogo, tá? Os 3 zagueiros. Eu vou mostrar aqui para vocês o que o Davi Luiz falou, porque ele defendeu esse esquema de jogo, mas antes, não sai daí não, fica aí, assiste o nosso vídeo até o final, porque a gente ainda vai falar do Zico detonando a diretoria do Flamengo. Então, o Davi Luiz foi questionado sobre os 3 zagueiros e ele fez um outro questionamento. Ele falou assim, ó: qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? 2022. Eram 3 zagueiros. Roque Júnior, Lúcio e o Edmilson fazendo o papel ali de líbero. Para mim, disse o Davi Luiz, né, não é só o sistema que começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com lateral, se defende a 3 com volante, se defende a 5, a 4. Né? Então, o Davi Luiz justificando aí os 3 zagueiros, a escolha neste momento do técnico Vitor Pereira para o Flamengo. Tem gente que não gosta de ver o time do Flamengo com 3 zagueiros, mas o Davi foi direto sobre o assunto. E questionaram o Davi também sobre o Germancano, e ele revelou que o Flamengo fará uma marcação individual no Cano na final do Campeonato Carioca. Quem vocês acham que deveria acompanhar o Cano? Deveria ser esse jogador que vai marcar o Cano de maneira individual? Na minha opinião, deveria ser o Fabrício Bruno, que hoje, para mim, é o melhor zagueiro do Flamengo, é o Fabrício Bruno. Então, acho que ele deveria ficar nessa caça aí do Germancano, mas o Davi Luiz revelou, né? Ninguém perguntou, ele saiu falando sobre isso, então ele disse que vai ter realmente essa marcação individual em cima do Germancano. Vamos lá. Vamos falar também agora sobre o Avaí, né? Uma notícia lá do GE.com. O Avaí tentou o empréstimo do atacante, do jovem atacante André. Raíza, quem é esse André? O André é aquele que parece, né, com o Bruno Henrique. Tem aquelas perninhas longas, corre pra caramba. Aliás, acho que o André merece mais oportunidades com o Vitor Pereira. Gosto muito do André, né? O André Luiz. É um atacante muito interessante. Ele tem 21 anos e o Avaí tentou o empréstimo, mas o Vitor Pereira barrou, né, o empréstimo. Vitor Pereira pediu para que o André ficasse,
tá? E o André é um jogador que volta e meia desperta o interesse de algumas equipes. O próprio Red Bull Bragantino, no ano passado, tentou a contratação do André Luiz, tá? O Flamengo não quis negociar o André. Outro jogador, eu já trouxe aqui para vocês, é o Cleiton, né? O zagueiro Cleiton recebeu aí algumas consultas de clubes como Bahia, como o Curitiba e o São Paulo, mas o Flamengo não quis também emprestar o Cleiton. O Flamengo só topa negociar o Cleiton se for de maneira definitiva, ou seja, se for uma venda. Vamos falar agora sobre o Zico, porque o Zico, gente, detonou a diretoria do Flamengo. Vou falar aqui para vocês, eu conheço o Zico pessoalmente, né? O Zico é um cara extraordinário, ele é um cara que é muito Flamengo. Ele é muito torcedor. Ele é aquele torcedor que está assistindo a TV, está assistindo o jogo e está cornetando. Ele sofre, ele fica maluco. E eu tenho certeza que ele sofreu muito nesses últimos tempos, com o Flamengo perdendo os títulos que perdeu, né? E aí, esquece, ele cornetou. Ele cornetou o Vitor Pereira, cornetou a diretoria, saiu em defesa do técnico Dorival Júnior. Primeiro, ele falou o seguinte: ó, o Dorival pegou o Flamengo a poucos pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão. Se dependesse só dele, o Flamengo ia brigar no Brasileirão, né? Ia brigar também no Brasileirão. O problema é que chegou num momento, quando já tinha ganhado as duas competições, que não dependia só do Flamengo, dependia do Palmeiras perder. E estava na cara que isso não iria acontecer. O Zico falou isso numa entrevista à TNT Esportes. E aí o Zico foi mais direto ainda e fez uma crítica bem direta à diretoria rubro-negra, né? Ele disse o seguinte: o mais surpreendente é que o Flamengo valorizou um treinador que perdeu as duas competições para o Dorival, o Vitor Pereira. O Dorival eliminou o Corinthians na Libertadores e ganhou na final da Copa do Brasil. O Flamengo premiou quem perdeu e desvalorizou quem ganhou. O grande erro foi esse. Ele falou: ninguém sabe por que o Dorival foi embora até hoje. Ninguém explicou os motivos do Dorival ter sido mandado embora. Mas ele foi direto, gente. Ele falou: ó, o Flamengo premiou quem perdeu, né? Premiou quem perdeu. Ele disse isso. Na verdade, ele falou assim, ó: nada contra o Vitor Pereira, mas o Flamengo premiou quem perdeu e desvalorizou quem ganhou. O grande erro foi esse. Se alguém pudesse esclarecer os motivos da troca, seria melhor. Eu não sei até hoje o motivo do Dorival ter ido embora. Então, ó, o Zico deu aquela cornetada braba na diretoria do Flamengo, né? A situação do Vitor Pereira é uma situação complicadíssima, né, gente? Muito complicada. Ele tá numa pressão muito grande, precisa ganhar do Fluminense, depois vem Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Não tem mais tempo. O único tempo para evoluir a equipe que ele está tendo, é esse agora, nessa semana que antecede a final. Tem que ganhar a final e depois, se ganhar a final, mas largar mal no Brasileirão, tropeçar no Brasileirão, perder pontos importantes no Campeonato Brasileiro, a situação dele vai ficar muito difícil. Ele está entre a cruz e a espada. Mais do que nunca, a situação do Vitor Pereira é vencer, vencer, vencer e vencer. É isso que ele precisa. Valeu, galera. Por hoje é só. Vamos todo mundo aí sextar, que hoje é sexta-feira. Muito obrigada aí pela moral de vocês. Grande beijo para vocês. Não esqueçam de deixar aquele like aqui no nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho para vocês serem notificados sempre que a gente tiver novidades por aqui. Beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.